Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à Semana Aquarense. A gente vai fazer nessa semana um gostinho do que é aqui os cursos do ateliê. Se você tem curiosidade de saber como são os cursos online que a gente produz aqui, tanto o portal quanto os mini cursos, nossos cursos transmitidos através do computador, você fique à vontade, entra, senta e assiste a gente aqui para você entender como funcionam as aulas aqui do ateliê. Nessa semana especial, a gente vai trabalhar com uma imagem e eu vou ensinar você tanto a desenhar essa imagem quanto a aquarelar. É assim que a gente faz no portal Aquarese, que é o ateliê online aqui do Quero Escuro Ateliê de Pintura. Nós temos aulas quinzenais aqui no portal, aulas de conteúdo, do que a gente chama, que são as aulas que a gente faz o desenho e também as aulas que a gente pinta, isso em aulas separadas, para que a gente não fique correndo com nenhum exercício. E toda semana a gente se encontra via Zoom também, para tirar as dúvidas. Então você está aqui, tem semana que a gente se encontra 2 vezes por semana, tem semana que a gente está aqui junto uma vez só, fazendo sempre esse contato para você me mostrar os seus exercícios. Nessa semana Aquarese que está começando, a gente vai te dar um gostinho do que a gente faz aqui nas aulas mesmo. Então a gente começou falando um pouco de uma introdução, dos materiais. Hoje a gente vai desenhar, a gente vai mostrar junto aqui, eu e você, a gente vai desenhar junto essa imagem e na próxima aula a gente vai aquarelar. E não se esqueça que também a gente vai se encontrar pelo Zoom para poder tirar as suas dúvidas. Tudo isso numa semana só para você ver como é especial aqui o nosso encontro. E depois você se inscreve aqui e vem fazer parte dos alunos do ateliê. Então vamos lá. Separe aí o seu material, eu gosto de botar tudo aqui no caderno. Esse caderno é das aulas do Aquarese, a gente faz um monte de coisa aqui, tanto também das aulas presenciais aqui do ateliê, tem os exercícios. Vamos achar aqui uma folha em branco para a gente poder pintar junto. Bom, vamos lá. Essa nossa imagem foi uma foto que eu tirei e a gente vai fazer aqui um estudo dela, tipo um claro escuro mesmo, para entender também as proporções, assim, delinear com as indicações de claro escuro. E aí na próxima aula a gente aquarela ela. Então eu vou fazer tudo na mesma folha para que a gente fique com essa organização aqui, tá? Você também não precisa pintar ela toda numa folha enorme, faz assim como eu tô indicando, porque quanto menorzinho, mais fácil da gente manipular, assim, né? Pra gente exercitar, não precisa ser nada muito grande. Bom, vou pegar aqui meus materiais. Você trabalha com o material que você tiver. Eu tenho aqui meus estojos, os estojos que eu gosto de trabalhar, separo por cor, deixo os meus pincéis aqui dentro do meu estojinho. Deixo também meu lápis e minha borracha. No momento que a gente vai precisar de lápis e borracha, você usa o material que for mais confortável para você. Eu gosto de usar o grafite 2B para desenhar, porque eu acho que ele não mancha muito o papel, ou seja, não deixa muito resquício, e assim a gente consegue apagar melhor e fazer até direto no papel de aquarela. Se ficar usando um grafite muito escuro, a nossa mão pode manchar aqui em cima, o que não é legal, né? Então vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, assim a gente fica com a imagem de referência. E eu vou começar aqui organizando a nossa figura. Bom, vou separar meu papel aqui em dois, só para eu não levar muito para um lado nem para o outro e a gente perder o espaço, né? Isso aqui é um exercício. Deixa eu só lembrar aqui rapidinho como é que a gente pensa num caderno de exercício. Aqui não tem nenhuma imagem que vai ficar pendurada na nossa casa. Tudo aqui tá como um momento de exercício mesmo. Então, assim, eu deixo a imagem aqui, vou colocando as cores do lado, a gente vai fazendo situações do desenho, do esboço da cor, tudo com cara de exercício. Essa é a proposta do Aquarese, se você exercitar, tá? Não precisa fazer nada especificamente maravilhoso para você deixar no caderno. Ele é aqui um ponto para a gente treinar. Então, esse aqui que é um caderno de estudo, tá? Quando você tiver uma imagem que você acha que assim, essa imagem merece um trabalho à parte, aí você vai lá e faz ela num outro papel. Mas o caderno, ele fica aqui como uma recordação mesmo dos processos, do que você fez com anotações. Isso é importante, que te ajuda a entender melhor o que a gente está trabalhando. Bom, vamos lá. Aqui é uma imagem que eu tirei uma foto, achei super bonita, assim, aqui eu achei que ficou parecendo um quadro, né? Esse ângulo aqui ficou muito inspirador. E a gente vai começar a desenhar. Vamos pensar aqui que a gente primeiro vai organizar um ponto de fuga aqui, ó.
a linha do horizonte está aqui embaixo. Isso aqui é a linha do horizonte. Então, a gente tem mais área para cima do que para baixo, né? Aqui. Essa linha de cá, ela vai se encontrar na linha do horizonte bem longe, então a linha tá super alta aqui. Todas as outras vão continuar passando. Então, na arquitetura isso é legal de ver. Eu vou até pegar uma régua aqui, ó. Pra gente ver elas passando assim. Todas elas saem do mesmo lugar. Tá vendo que esse meu ponto da régua nem mexe? E aqui também. Ela começa a descer e vai andando aqui para outros pontos. Então, vamos lá. Vamos começar organizando um pouquinho disso no papel, no desenho. Eu tenho linha do horizonte. Veja que minha foto não está na mesma proporção do meu papel, então vou ter que adaptar aqui algumas coisas. Eu vou fazendo as marcações primeiro. Essas marcações vão me ajudar a criar o desenho, mas elas não são o desenho agora, certo? Tá aqui. Então, aqui a gente já tem um pedaço dessa figura. Vamos colocar essa parte daqui. Depois dela, a gente organiza o resto. Aqui agora vamos acertar aqui. Esse aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte de cima. Tá vendo aqui que não tem desenho de nada. É só um esquema linear pra gente encaixar. Ó, já vi que ficou muito longe. Então eu vou ter que ficar mais perto. Esse momento é justamente aonde a gente começa a corrigir as coisas. Se você desenha achando que tem que acertar de primeiro, não precisa pensar nisso, porque o desenho é sempre relação entre as linhas. Então aqui, ó, a partir do momento que eu pus uma linha aqui que encaixou melhor, eu vou organizando as outras para trabalhar junto. Então sempre pensa nos encaixes que o desenho pode te dar. Nos vazios, tá vendo? Esses vazios são importantes da gente ver. Então já vi que aqui, ó, é mais pra cá. E daí eu posso apagar essa linha de cá. E essa linha já não me interessa. Fora o espaço entre um e outro aqui já ficou grande demais, a gente diminui. Por essa linha aqui. Eu desenho fraquinho assim. Não se preocupe, você vai enxergar a linha depois. E isso é até uma dica que eu dou. Faça as linhas mais fracas para que você possa apagar e não danificar o seu papel. Depois você trabalha elas, assim, quando tiver certeza que as linhas estão no lugar, aí sim você trabalha elas com mais cor, né? Mais força do grafite. E nem precisa de tanta força assim, tá? É só para você enxergar mesmo que você está desenhando. Muita coisa a gente vai resolver na própria pintura, então nem precisa se preocupar em desenhar tudo que você está vendo. Algumas coisas a gente pode fazer direto com o pincel. Por enquanto eu faço as marcações daquilo que é mais difícil mesmo de trabalhar na mão livre. Então eu boto aqui as colunas, onde as coisas vão encaixar. E depois a gente acerta, tá? Esse é o modo como eu trabalho. Eu tô passando aqui para você o meu modo de resolver o desenho. A gente pode resolver o desenho de diversas maneiras. Cada uma aqui pode até achar uma solução a partir do que eu tô oferecendo, você vai achar uma solução
que vai funcionar para você. Então, não fica assim, preocupada se tá igualzinho ao meu, se tá certinho, se é. Não é esse o objetivo. A gente não precisa pensar no desenho como uma regra específica e que tenha que ser aplicada para todo mundo. A gente tem ferramentas e quando a gente sabe usar as ferramentas, a gente trabalha até melhor, porque você vai acabar achando um propósito aí do seu trabalho que vai te ajudar a se desenvolver. Né? Quando a gente aprende a ver, aprende a usar a ferramenta, isso é muito importante, pensar dessa maneira. E não que exista assim, eu tenho técnica específica de desenho para desenhar grama, para desenhar céu, para desenhar torre, que é diferente de desenhar pessoa. Não é. É mais basicamente a mesma ferramenta. O que você vai fazer é adaptar essa ferramenta a processos de imagem. Sabendo adaptar, você desenha qualquer coisa. Esse é o grande lance. Então, aqui, está começando a dar certo aqui o meu desenho. E eu vou, daqui a pouco, melhorar ele. Então, aqui eu vou passar para outros pontos. Vou fazer o desenho da vegetação que tem aqui atrás. Olha que bonito. Eu achei bonito esse coqueiro aqui dentro da casa. Achei isso bem, bem poético. Ficou parecendo uma moldura, né? Aqui. Aqui tem os outros coqueiros. A nossa paisagem, ele tem muitos coqueiros. Esse aqui é Olinda, do ladinho de Pernambuco. Eu estive lá nas férias agora, passei um dia em Olinda e Recife. Então foi meio dia para cada cidade, mas eu consegui tirar algumas fotos legais, abastecer aqui o meu catálogo de fotos para virar exercício. Então, temos aqui já a primeira prévia do que eu fui tirando foto por aí. Agora que eu vi, ó, isso aqui é até mais em cima. Vou até aumentar. Certo? Feita essa parte aqui, agora eu vou transformar as linhas na figura. Aqui, então, era só linha. Agora vamos fazer essa definição aqui do que é. Então, a gente tem parede. Agora sim você vai enxergar a linha. Não fique desesperado, dizendo que não está enxergando, porque ela está clarinha. E são linhas de direção, certo? Agora você vai ver a linha por completo. Do desenho todo. É isso que você vai fazer no seu desenho também. Você pode acompanhar esse desenho através da apostila que a gente rodou. E olha lá, tá tudo ali escritinho. O processo. Nossas apostilas nas aulas, em qualquer curso aqui do ateliê, acaba acontecendo a mesma coisa. A gente faz a apostila e no portal eu mando as fotos que a gente vai trabalhar, porque o portal é um ateliê ao vivo, né? Então, assim, o exercício ele não está pronto antes, ele fica pronto com os alunos. Então, o que a gente faz? Eu mando as fotos do que a gente vai trabalhar na apostila, as datas das aulas que a gente vai ter os encontros ao vivo, o horário que a gente se encontra, né? Sempre o mesmo horário. Na quarta-feira, às 7 da noite, a gente se encontra aqui para poder ver a aula acontecer. E aí, depois que essa aula acontece, ela é gravada, essa reunião pelo Zoom que a gente faz, ela é gravada e disponibilizada. Então, a gente tem a aula do Zoom feita e depois a gente tem a atualização da apostila, que a aula é feita junto. Eu tô criando o desenho da frente, eu não mando o desenho pronto. Eu tô ensinando a desenhar. Então, a gente vai acompanhando junto aqui como faz o processo da criação da imagem, como um todo. Tanto o desenho quanto a aquarela. Com essa aula pronta, a apostila é atualizada
com o que a gente fez só depois, né? A apostila é atualizada depois. Então, tudo entra. Tudo que a gente criou, tudo que a gente fez. Se você quiser usar régua para fazer as linhas bem direitinho, bem bonitinhas, pode usar também, não precisa aprender não. Aqui parece uma ruína, né? Mas não é. Isso aqui é um pedaço da igreja. Ela tem essa entrada, assim, de um pedacinho no outro portãozinho. E ficou bonito, assim. Pra cá, né? Pra cá, assim, esse pedaço aqui da foto. Pra cá, assim, teria a porta de entrada da igreja. Isso aqui é a lateral da igreja. Essa aqui é a igreja do Carmen, lá em Rosinha. Olinda tem várias igrejas barrocas. Bastante, assim. Olinda e Recife, né? Tem bastante. Não tem muita igreja, gente. Muita igreja, assim. Nesse dia aqui, nessa manhã, eu vi 3. E são uma das igrejas mais antigas do Brasil. Então é bem interessante, assim. Quando for quando você for viajar, for para Olinda, ver, né, fazer esse tour aí, você pode contratar um guia para ele contar mais ou menos a história da cidade. É bem legal, assim, tem vários guias credenciados, eles ficam até nas praças esperando mesmo o turista dar um passeio e oferecem um serviço. Todos estão com uma roupinha, tem quase que uniformizados. Então dá para confiar, assim, e tem bastante policiamento em Olinda. Achei seguro andar por ali, assim, nessas regiões mais turísticas. Achei que valeu a pena o passeio. Mas eu fiz sozinha, não fiz com guia não, porque eu tava com um tempo tão restrito que eu achei que como ele ia contar muitas histórias, eu não ia conseguir absorver tudo em meia hora, assim, para cada lugar. Então, não achei que valesse a pena. Mas enfim, aqui a gente tem, né, resquícios do Brasil holandês lá, bastante coisa. Eu cheguei aí num outro museu que tem uma coleção muito grande de artefatos holandeses, né? Assim, o Brasil, nessa região do Nordeste, principalmente Recife, Olinda, teve a ocupação holandesa aqui por um bom tempo, e nessa ocupação eles cunharam até moeda própria aqui, para você ver quanto tempo eles ficaram explorando aqui. Depois foram expulsos pelos portugueses, e o que sobrou, assim, foi muito pouco, porque foi destruído. Na verdade, eles tinham uma questão bem interessante, assim, de dominação, né? Eles chegavam no lugar, eu achava que isso era só o português, mas os holandeses fizeram o mesmo. Eles chegavam no lugar, meio que destruíam o que tinham antes e colocavam ali né, sua cultura total, praticamente, e faziam dali seu porto lá para exploração, assim. Então, essa parte do Brasil holandês me interessa bastante. Assim, eu gosto muito. Eu estudo de forma meio amadora, assim, porque eu não consegui parar para pesquisar. Como eu pesquisei as aquarelas do século XIX, enfim, no mestrado, assim, meu ponto de pesquisa. A arte da tradição e tal. Mas aqui é bem interessante, assim, porque tem muito. Eu nunca tinha visto, mas aqui em Recife, né? Recife tem um instituto grande. Lá tem muitas aquarelas do Franz Post feitas, né? Um artista holandês que veio na missão do Maurício de Nassau, e ele fez bastante relatos assim do Brasil. Então, essa imagem que a gente está desenhando aqui tem coisas bem parecidas, assim, nas vistas da cidade, as igrejas e coisas que estão começando a surgir. Essa igreja aqui do Carmo, vou ficar devendo aqui a data que eu não me lembro especificamente, mas a igreja da Sé, que fica no alto do morro, de uma você vê a outra, ela é bem antiga. Ela é de 1570, eu acho. Então, ela tá
É um barroquinho muito simples, é uma arte colonial. Essa daqui não estava aberta na hora que eu entrei, mas ela já é mais enfeitada, vamos dizer assim. E enquanto também perto daqui tem o Mosteiro de São Bento, que é extremamente rico, assim, a trajetória, né, do Mosteiro de São Bento, eles têm bastante talha dourada, tanto aqui do Rio quanto esse de Recife, o de São Paulo, tem vários São Bentos espalhados pelo Brasil e todos têm uma característica muito parecida. Eles são barrocos, né? O barroco nosso é mais tardio, se a gente for pensar em relação ao barroco que estava acontecendo na Europa. A gente tem um delay assim de alguns anos de diferença entre o que acontecia lá e o que acontecia aqui. Então, os nossos barrocos, a gente tem características específicas próprias nossas e tem características de mistura do que estava acontecendo lá. É bem interessante, assim, porque demora. A gente tem que levar em consideração que isso aqui demorava anos para ser construído. Uma igreja dessa levava 100 anos para ser produzida. Então, mudava de arquiteto no meio do caminho, mudava o projeto, mudava o financiamento. São coisas que a gente tem que levar em consideração. E vai mudando, assim, a história da coisa toda, né? Vai ser legal a gente pensar nisso também. Como as coisas não são rígidas dentro da arte, elas são mutáveis e mudam muito. É bem interessante, assim, por mais que a gente tenha uma ideia do que é o barroco, do que é o rococó, as nossas construções às vezes mostram muitas misturas entre esses dois estilos, coisas mais simples, coisas mais austeras, coisas mais rebuscadas. Então a gente tem essas fases aparecendo dentro aqui da nossa imaginária. E a imaginária barroca nossa é muito bonita, assim. Não é tão rica quanto a europeia. A gente tem. Não dá para comparar, né? Se a gente for pensar no barroco italiano, que é onde surge, que é o, vamos dizer, o Vaticano, né? A gente vai ter ali o expoente enorme do barroco e a gente ficar comparando, vai achar coisas bem diferentes. Mas cada lugar tem suas características e quando a gente aprende a observar, essas coisas passam a fazer sentido e passam a ser muito belas às nossas vistas. Então, a nosso barroco assim, é mais simples, mas ele tem sua beleza também. E eu gosto dessas coisinhas assim, barroquinhas da arquitetura. Acho bonitinho. Acho que tem assunto pra gente tratar da pintura. Eu acabo que quando vou nesses lugares eu tiro muita foto e vou guardando. Um dia elas viram imagens. Muitas delas viram imagens aqui para as nossas lives mesmo, para essas aulas especiais, enfim. São os minhas, aonde eu tiro as minhas inspirações. Gente, temos o nosso desenho pronto. Isso aqui é o suficiente para a gente aquarelar. Quem gosta de fazer um claro escuro, pode fazer assim, né? Aqui tá mais escuro. Tem gente que gosta de desenhar um pouquinho, fazer uma diferenciação já, dá, realmente dá uma outra cara assim, para o trabalho. Mas se não quiser, basta o desenho linear, isso aqui é o suficiente para a gente pintar. Aqui atrás nem precisa marcar muito não. Acho que aqui já é, né, assim, tá delicado e tal. Aqui, né, se quiser marcar mais as colunas, fazer uma ideia de volume, só para pensar que isso aqui não é reto, né? Ainda tem uma voltinha. Aqui nesse primeiro estudo aqui, tá só uma leve marcação do que vai ser mais escuro na nossa pintura. Vamos fazer aqui só uma organização. A luz está vindo de trás nessa foto, né? Como é que a gente enxerga isso? A sombra está aqui na frente. E tudo que está dentro do buraco está mais claro. Então tá claro aqui, tá claro aqui. E essa parede que a gente sabe que é branca, ela não é tão branca assim. Se eu comparar ela com o papel, olha só a diferença. Então, quando eu vou pintar um elemento branco, eu tenho que comparar ele aonde ele está e que cor eu vou botar. Nessa parede aqui, ela não vai ser o branco do papel.
ela vai ser de outra cor. E essa cor aí a gente vai ver na próxima aula, quando a gente pintar essa aquarela. Eu espero vocês na quinta-feira para a gente poder finalizar essa obra, tá certo? Então, façam seu desenho, olhem a apostila, vejam direitinho como é que vai ficar o desenho de vocês, para que na quinta-feira a gente trabalhe junto aqui essa aquarela. Não esqueça, bota aí o seu alarme, às 19 horas a gente se encontra de novo. Um beijo, tchau, tchau!